Podeis assentar. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias agora no Salmo de número 129. Salmo 129, mais um cântico de romagem que nos ajuda a peregrinar nesse mundo enquanto não chegamos à cidade preparada pelo próprio Deus. Salmo 129, cântico de romagem. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a mãe que amamenta o seu filho, ela pode até abandoná-lo, mas o Senhor jamais nos abandona. Ó Deus, o Salmo 129 nesta manhã vem nos trazer essa lição tão preciosa, porque nós nos sentimos abandonados diversas vezes. Nós falamos como Israel daquele tempo: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos desamparou. Sim, ó Deus, quando chegamos a essa conclusão, é resultado de nossa imaturidade espiritual, não temos dúvida disso. Mas temos passado por situações, ó Deus, em que realmente parece que a tua mão está encolhida, que o teu braço não pode mais salvar, que já não há mais esperança no Deus Criador do universo e sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos peregrinando, ó Deus, para aquele momento, para aquele lugar, onde certamente não haverá mais necessidade de olharmos para esse salmo e aprendermos com ele. Mas enquanto esse momento e esse lugar não chegam, por favor, ó Deus, ensina-nos a sofrer como o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ajuda-nos a entender o nosso passado, a nossa história. Ajuda-nos a aceitar o nosso presente, sabendo que o nosso futuro, pela fé, mesmo que nós não acreditemos pelas circunstâncias, é um futuro glorioso, um futuro cheio de redenção. Ó Deus, que nessa manhã nós sejamos mais parecidos com Cristo, e que nessa manhã aqueles que entraram aqui ainda sem Ele e que sofrem tanto e que buscam alternativas para o sofrimento em outros lugares que não nele, que eles possam sair daqui hoje certos de que o sofrimento só tem o seu tratamento adequado em Jesus Cristo, por meio do poder do Santo Espírito. É assim que nós oramos, no nome dele. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabem quando foi realizado o primeiro culto protestante das Américas? Os livros de história seculares não trazem essa informação.
Nós descobrimos isso por meio de um livro que foi escrito por um dos franceses huguenotes que foram enviados ao Brasil ainda em 1556 pelo próprio João Calvino. Esse homem veio ao Brasil juntamente com um grupo de huguenotes franceses a pedido de Villegagnon, a quem nós vamos conhecer mais um pouquinho já. E uma série de acontecimentos leva esse homem então a voltar para a França e escrever uma obra chamada Viagem à Terra do Brasil. Nesse livro nós sabemos então que o primeiro culto de toda a América, incluindo a América do Norte, foi realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 10 de março de 1557. Se você não conhece essa história ainda, eu conclamo a você a conhecê-la melhor. É uma história que começa muito bem. Uma história que começa com colonizadores franceses, debaixo da autoridade de Villegagnon, um almirante responsável pela chamada França Antártica, um grupo de franceses que tentava colonizar aquela parte do Brasil. Eles começam a sofrer perseguição do catolicismo romano, português, já presente ali, e Villegagnon pede ajuda então para o próprio Calvino, lá em Genebra. E ele envia esse grupo de huguenotes. E quando eles chegam, eles são bem recebidos. Villegagnon diz: agora sim nós vamos prosperar, agora sim a nossa colônia vai crescer e crescer debaixo do Evangelho. Mas não muito tempo depois, porque de fato esses huguenotes vieram não para fazer crescer uma colônia francesa, mas para fazer crescer o reino de Deus. Nesse Brasil ainda selvagem, o próprio Villegagnon se volta contra eles. Eles são expulsos da colônia, começam uma viagem de volta para a França, mas o navio estava em péssimas condições. Eles deixam o navio, voltam à terra firme. Villegagnon os prende, exige deles que eles escrevam uma confissão da fé deles em 12 horas. E a partir daquela confissão, que é conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara, eles são considerados hereges e são quase todos martirizados. Essa é a história dos primeiros protestantes que chegaram no Brasil. Uma história que tem se repetido de diversas maneiras no nosso país. Numa nação que insiste em recusar, em dizer não ao Evangelho. E enquanto esse não é dito, nós precisamos aprender que da mesma forma que os nossos antepassados foram perseguidos, nós também seremos. Você olha para uma história contínua do Brasil. Depois disso, alguns reformados holandeses chegam, principalmente a Pernambuco e a outras partes do Nordeste, e ali conseguem estabelecer também por um tempo uma igreja reformada com vários presbitérios. Mas logo o catolicismo romano vem e impede o crescimento do reino de Deus, pelo menos naquele momento. E você vê uma história ainda mais recente. Talvez algum parente seu aqui no Nordeste tenha tido o privilégio de ser chamado de bode, porque ele não era ovelha, porque ele não fazia parte do reino de Deus, segundo o catolicismo romano. Será que nós, hoje, em pleno 2015, temos tido o privilégio que esses nossos antepassados tiveram de sofrer perseguição por causa do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos conhecer um pouquinho melhor da nossa história, mas mais do que isso, nós precisamos experimentar um pouquinho mais do que esses homens e mulheres sofreram
por causa do reino de Deus. Nós temos aqui o Salmo 129, dentro de um contexto que nos ensina exatamente a razão pela qual ele está aqui. Volte, por favor, nós já vimos isso na semana passada, mas não custa lembrar. Nós temos visto que, claramente, a partir do Salmo 126, pelo menos, pode até ser que seja antes, os salmos, os cânticos de romagem, eles são editados aqui e colocados numa sequência para que nós vejamos a mão de Deus, primeiro no Salmo 126, tirando o povo do cativeiro, levando-o de volta então à terra prometida, a Israel, aquela nação que Deus havia dado ao seu povo. E aí no Salmo 127, no Salmo 128, nós vemos as bases para a reconstrução daquela sociedade santa, a família, o trabalho e principalmente a soberania e a providência de Deus. E finalmente no Salmo 129, então, nós vemos aquele povo olhando para trás, nós vemos aquele povo sabendo que perseguições que eles estavam enfrentando naquele momento nada mais eram do que coisas que o seu povo sempre sofreu ao longo da história. Por meio dessa breve história de Israel e a solução que é dada aqui no Salmo para os nossos momentos de perseguição, para os nossos momentos de sofrimento, é que nós aprendemos então que a justiça de Deus, ela se manifesta tanto na perseguição do seu povo, como na punição de seus inimigos. Parece sempre, mesmo que nós não admitamos, que quando Deus ordena perseguição ao seu povo, parece que isso é injustiça. Afinal de contas, nós estamos obedecendo, nós estamos vindo à igreja, nós estamos fazendo o nosso melhor para fazer a vontade de Deus, e aí vem mais perseguição. Parece que quanto mais evangelho eu vivo, mais eu sou perseguido. Isso não parece justiça, e é exatamente isso que o Salmo vem nos mostrar. A justiça de Deus, ela se manifesta tanto na perseguição do seu povo, como também na punição de seus inimigos. Aqui ninguém duvidaria que a punição dos inimigos, que o tratamento dos ímpios é sim justiça de Deus. Mas nós não aprenderemos a lidar com os nossos perseguidores, com os nossos sofrimentos, enquanto não entendermos que a justiça de Deus não se aplica e não se manifesta somente em relação aos ímpios. Vejamos então esse salmo em duas partes bem claras. A primeira dos versículos 1 até a primeira parte do versículo 4. Aqui nós vemos que Deus é justo na perseguição do seu povo. E ainda, na primeira parte do versículo 4, agora até o versículo 8, nós vemos que Deus é justo na punição dos ímpios. Vamos ver aqui então como é que a justiça de Deus se manifesta, tanto na perseguição do seu povo, como na punição de seus inimigos. Versículos 1 a 4a. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Quando nós olhamos para essa primeira parte do Salmo, nós vemos aqui Israel, a igreja daquele período, sendo chamada a professar publicamente a sua fé em culto público. Isso vai ser parte da nossa aula de escola dominical hoje. Nós vemos aqui um salmo construído para que uma fé seja manifestada e o povo então repita essa fé, caso eles creiam naquilo ali. Mas essa fé é um pouco estranha. Não é uma fé que
começa com vitória, não é uma fé que começa com uma história gloriosa, é uma fé que diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Será que você se identifica com essa fé? Talvez você diga assim: eu ainda sou moço, eu não vivi tantos anos, eu não me identifico com isso porque a minha vida ainda não reflete isso, pelo menos não em termos de idade. Mas vamos ver então o que o salmista está colocando aqui, para perceber que desde os nossos bebezinhos, filhos da aliança, que já nascem dentro do pacto, eles já podem e devem se identificar com essa manifestação de fé aqui, que desde a mocidade de Israel muitos a angustiaram. Desde a minha mocidade, claramente significa que na história de Israel, e aqui nós vemos não apenas um salmista individualmente falando sobre a sua vida, mas o povo todo. E nós olhamos aqui para o Antigo Testamento e percebemos que esse momento se refere àqueles 400 anos, por volta de 400 anos, que Israel passou ali no Egito. Nós conhecemos Gênesis. Nós sabemos que desde Adão e Eva e de seus filhos Caim e Abel, a história do povo de Deus é uma história de perseguição. É uma história em que o ímpio se levanta contra o justo, e muitas vezes parece que o ímpio prevalece. Nós chegamos então ao final de Gênesis e nós percebemos um Deus que permite que o seu povo, o povo da aliança, o povo de Abraão, Isaque e Jacó, permanecesse 400 anos no Egito, escravo, trabalhando duramente, tendo suas costas aradas, como uma terra que recebe sulcos para a plantação, chicotes constantes nas costas daqueles que receberam a promessa de que um dia seriam de fato completamente reis, governadores de tudo o que Deus criou. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Nós muitas vezes escolhemos textos de preferência que são mal interpretados e nos levam a uma teologia falsa de prosperidade. Nós escolhemos textos como aqueles que, parafraseando, nos dizem que nós somos cabeça e não cauda, de que Deus é o Deus do ouro e da prata e por isso crentes não podem sofrer na área de finanças. Vocês conhecem todas essas aplicações a partir de teologias e versículos mal interpretados. Mas vejam então o que Gênesis 15 nos fala desse mesmo Deus que abençoa Abrão e promete uma descendência enorme e próspera a ele. Ele diz a partir do versículo 12 de Gênesis 15: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Nós queremos apenas a parte em que nós saímos com as riquezas. Nós queremos apenas a herança daquilo que foi construído pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Mas não, a bênção de Deus ao seu povo, ela não é só um resultado daquilo que foi construído por outros. A herança sempre inclui
o tratamento da terra, o tratamento do solo, o tratamento das nossas costas, o tratamento da nossa alma, para que sim, frutos de arrependimento, frutos dignos do Senhor, sejam gerados em nossas vidas. É essa a expressão aqui, desde a minha mocidade, que se encaixa perfeitamente com a ideia de Israel no Egito, e saindo dali depois. E nós vemos que, continuando a história, eles vão para o deserto, tem uma vitória tremenda sobre os seus inimigos, e parece então que agora a coisa vai, e eles passam 40 anos no deserto, sofrendo muito, a ponto de nem mesmo Moisés poder entrar na terra prometida. E eles entram na terra prometida, e parece que agora vai. E vocês conhecem a história, eles têm vitórias, eles conquistam a terra, mas logo começam a ser punidos pelo próprio Deus. Perseguição de vários inimigos. Você lembra do livro de Juízes, em que ali cada um vivia como bem queria. A palavra do Senhor parecia não fazer o menor sentido e a menor diferença para aquele povo. Você tem então um período de Juízes que acaba, e agora Deus estabelece um rei a pedido do próprio povo, e ele lembra: vocês querem um rei, mas vocês já têm um rei que sou eu. Mas eles dizem: não, nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. E Deus estabelece então o reino em Israel. E vocês conhecem a história: reinos bons, reinos ruins, até que chega um momento em que o reino é dividido. Israel passa por essa situação que havia sido prevista pelo próprio Deus. E o que havia sido previsto pelo próprio Deus também seriam anos de cativeiro, em que mais uma vez Israel teria as suas costas aradas com grandes sulcos, para que eles pudessem aprender mais uma vez a lição. E aí eles voltam, como nós temos visto aqui, do cativeiro. Agora parece que vai Esdras e Neemias, grandes líderes. Você conhece a história. Não foi. Profetas se levantaram naquele momento pós-exílico e falavam as mesmas coisas que antes, avisando: os nossos pais foram para o exílio pelas mesmas coisas que nós temos praticado hoje, arrependamos. Mas isso não acontece. E parece então que depois da última profecia direta do Antigo Testamento, Deus mais uma vez quer que o seu povo fique debaixo de vários e vários anos de tratamento. E nesse período conhecido como período intertestamentário, nós vemos impérios como o Império Greco-Romano dominando e fazendo sofrer o povo de Israel. É exatamente nesse contexto que nós olhamos então para a história do povo de Deus, não como uma história de Israel, mas como a nossa história. Se nós hoje somos povo de Deus, é porque nós somos filhos de Abraão pela fé, não pelo sangue. E essa história é a nossa história. O quanto você se identifica com a sua história. Sejamos honestos, se nós pudéssemos escolher, nós não escolheríamos essa história. A história de Israel é a história de um povo derrotado, subjugado, de um povo que diversas vezes teve a oportunidade de prosperar, mas por causa do seu próprio pecado, precisava ainda várias vezes ter as suas costas lavradas com grandes e longos sulcos. A história de Israel, meus queridos irmãos, tem pelo menos dois propósitos: nos mostrar que sim, a vida da igreja, a vida cristã, a vida no reino de Deus, ela sempre estará repleta de sofrimento e perseguição. Sempre. Paulo diz isso categoricamente.
Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É muito interessante percebermos o quão pouco a igreja do século 21, pelo menos aqui no Ocidente, tem sido perseguida. Essa é a primeira lição em relação à história de Israel. Mas a segunda é ainda mais importante. Aqui nós vemos ainda mais a justiça de Deus, inclusive no sofrimento e na perseguição do seu povo. O quanto desse sofrimento, dessa perseguição na história de Israel foi gerado pela sua própria desobediência. Eu não tenho dúvida de que você aqui nessa manhã tem sofrido demais, por diversos motivos. Pense agora, se a razão do seu sofrimento não é a sua própria desobediência. Deus é justo, e Ele trata o pecado como ele deve ser tratado. Ou quando um filho seu comete o pecado, ou quando um ímpio comete o pecado. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender dessa confissão de fé de Israel, que corporativamente diz, de fato, desde a minha mocidade me angustiaram, muitas dessas coisas aconteceram por causa da minha desobediência, por causa do meu pecado. Ou seja, a lógica nos mostra que se sofremos tanto, nós podemos minimizar esse sofrimento, desobedecendo menos, pecando menos, transgredindo menos. É a promessa do Senhor de Deuteronômio: se andares na minha lei, serão abençoados. Se quebrarem a minha lei, serão amaldiçoados. Nós precisamos aqui, meus irmãos, a partir dessa confissão de fé, minimizar o sofrimento em nossas vidas, maximizando a nossa obediência à santa palavra de Deus. Agora vejam o que eu disse. Nós apenas dessa maneira conseguimos minimizar o sofrimento e a perseguição. Nós não acabamos com ela. Porque do contrário, se nós chegássemos à conclusão de que sofrimento e perseguição estão diretamente ligados a pecado, quem é que nunca teria sofrido nessa vida? Quem esteve aqui na terra e nunca teria sofrido perseguição? Se perseguição estivesse ligada somente à ideia de desobediência e de pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a prova exatamente contrária dessa ideia. Pare de pecar, pare de desobedecer, siga a lei de Deus e você não terá mais sofrimento em sua vida. Falso! Você não terá mais sofrimento e perseguição por sua própria causa, por sua própria ignorância e estupidez. Mas nós continuaremos tendo, e muito, se Deus nos der essa graça, perseguição e sofrimento por causa de Cristo, por causa da fidelidade a Ele, por causa daquilo que os apóstolos reconheceram muito bem e tiveram alegria, porque iam para a prisão, e muitos até para a morte, por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós temos aprendido isso em nossas vidas cristãs? Ou a nossa confissão de fé, ela só se baseia na parte final do versículo 2? A confissão de fé não termina com uma história de sofrimento. A confissão de fé, ela não termina com um histórico de perseguição. A confissão de fé, ela termina com uma gloriosa declaração de vitória. Todavia, que conjunção maravilhosa! Todavia, não prevaleceram contra mim. Vocês querem saber um pouco da história dessa imagem da sarça ardente, que é a imagem ou o logo que a IPB escolheu para si?
Estude um pouquinho a história da igreja da Escócia. E aqui eu não vou entrar no mérito, apesar de dar a minha opinião de que eu acho que nem mesmo a sarça ardente deveria ser uma imagem, já que eu creio ser uma teofania. Mas a igreja da Escócia, presbiterianos escoceses, escolheram o símbolo, a representação da sarça ardente para ser o símbolo da igreja. Porque eles entenderam, não só a partir desse salmo, mas a partir da história de Israel, a história da igreja, por mais que ela fosse perseguida, por mais que ela fosse arada, por mais que ela tivesse seus sulcos, ela jamais seria destruída. Essa é a lógica da sarça ardente, concorde você ou não, de que a igreja, assim como a sarça, que pode passar pelo fogo, mas não se consome, a igreja também pode passar pelo fogo, mas não será consumida. Essa é a ideia da declaração de fé, quando nós lemos: todavia não prevaleceram contra mim. Será que você pode dizer isso nessa manhã? Será que você pode, com certeza, declarar essa fé, assim como o povo de Deus declarava na antiguidade? Ou o nosso sofrimento e a nossa perseguição, ou por causa do nosso pecado, ou por causa do próprio Evangelho, nos fazem não confiar mais em Deus, nos fazem descambar para uma vida de cinismo, de um cristianismo que parece não daqueles que são mais do que vencedores. Meus queridos irmãos, a resposta contra a nossa falta de fé, a resposta contra o nosso possível cinismo, está aí justamente no versículo 3. A imagem agrícola aqui, ela é usada muitas vezes na Bíblia, inclusive pelo Senhor Jesus Cristo, de uma outra forma. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Talvez você não tenha tanta experiência assim no campo, mas você sabe que as verduras, as frutas que você adquire no supermercado, elas vêm de uma terra que, para produzir, ela precisa antes ser o quê? Maltratada, tratada, aberta com sulcos, por meio de máquinas que machucam sim a terra. Os sulcos nas costas dos crentes precisam existir para que semente gere fruto. E é isso que Jesus nos ensina. Se a semente não morrer, a árvore não nasce, a árvore não cresce, o fruto não é gerado. Será que as suas costas se parecem com as costas de Jesus Cristo? Será que você pode dizer com Paulo, tirando a sua camisa, aqui estão as marcas do Evangelho em mim? Costas sulcadas. E não por acaso, muito fruto na vida de Paulo sendo gerado por causa daquele tratamento. O próprio Paulo nos ensina, abra sua Bíblia por favor em Filipenses, capítulo 1. Um outro texto que talvez nós não gostemos de decorar. Filipenses 1, versículo 29. Aquele que tinha as marcas de Cristo no seu próprio corpo. Ele fala aos crentes de Filipe e a nós nessa manhã, Filipenses 1, 29, porque vos foi concedida a graça, a bênção de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Se você nessa manhã tem a graça e a bênção de crer em Jesus Cristo, saiba que a sua fé
inevitavelmente lhe leva a padecer por causa de Cristo. Será que você seria capaz de morrer como os mártires no Brasil morreram ali no Rio de Janeiro após escreverem a sua confissão de fé? Houve um daquele grupo que não foi martirizado. E a razão pela qual ele não foi martirizado é porque ele negou a sua fé. Ele nega a sua fé. Ele era um huguenote de fachada. Ele era um cristão que não entendia, assim como tantos não entendem hoje, que a história do povo de Deus, ela sempre será repleta de costas em que são abertos longos sulcos. Se você ainda não entendeu o porquê disso, eu gostaria que você voltasse ao texto de Isaías que nós lemos hoje, Isaías 50. E esse texto não serve para nos mostrar que de fato Jesus tinha barba. O texto aqui, ele não está bem traduzido. Isaías 50, versículo 6. A tradução melhor é assim: ofereci as costas aos que me feriam e aos que me arrancavam os cabelos da face. O texto não está nos mostrando que Jesus foi apenas esbofeteado por soldados romanos. O texto está nos dizendo que eles tiveram a ousadia de arrancar os pelos da barba de Jesus. Mas mais do que isso, eles tiveram a ousadia de castigar as costas do nosso Salvador com chicotes que tinham partes de metal nas suas extremidades, que ao chegarem nas costas do nosso Salvador, arrancavam pedaços de carne do seu próprio corpo. É porque Jesus Cristo teve as suas costas aradas por soldados romanos, é que nós devemos estar preparados para termos as nossas costas aradas pelos nossos perseguidores atuais. Mas veja, a esperança do Salmo 129 é exatamente o começo do versículo 4. Mas o Senhor é justo. As costas podem ser tratadas, os sulcos podem ser abertos, mas a semente vai morrer e os frutos vão aparecer e vão germinar. Nós somos uma prova disso hoje. Provas vivas de que os sulcos abertos nas costas do nosso Salvador não foram em vão. Nós somos os frutos daquele que, representando Israel, sofreu a história de Israel sobre a sua vida, manifestando assim a justiça de Deus e nos trazendo a salvação, nos trazendo a plena convicção de que Ele não morre apenas, mas no primeiro dia da semana Ele ressuscita. E é por isso que Israel já dizia isso no passado, e nós podemos dizer hoje: muitos me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. A ressurreição de Jesus é uma evidência disso. Prevaleceram contra Ele durante toda a sua vida, e principalmente na crucificação. Melhor dizendo, o angustiaram, mas na ressurreição foi nos mostrado que não puderam prevalecer. É essa a esperança de todo aquele que sabe que mesmo na perseguição
O Senhor é justo. Minimizemos o nosso sofrimento, rogando ao Espírito Santo que nos livre da desobediência e do pecado. Mas assim, maximizemos então o nosso sofrimento e a nossa perseguição por causa da piedade. E certamente esse sofrimento e essa perseguição serão experimentados por nós, com cânticos de louvores, com certeza de vitória e tantas outras bênçãos que o povo de Deus sempre recebeu ao longo da história e que parece que nós não temos ainda experimentado em nossa geração. E para terminar o Salmo, meus queridos irmãos, nós temos ainda os últimos versículos, que são versículos que podem ser resumidos de uma forma bem objetiva. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe que se a história do seu povo é uma história de sofrimento e perseguição, Ele vai mostrar a sua justiça não apenas sobre eles e sobre o seu ungido principalmente, que é a nossa esperança, mas principalmente também sobre os ímpios, sobre aqueles que odeiam a igreja, odeiam o povo de Deus. Deus é fiel. E Ele vai tratar dos ímpios como eles merecem. E aqui então, diante das nossas perseguições, diante dos nossos sofrimentos, principalmente aqueles causados por causa da piedade, nós aprendemos a orar mais uma vez, imprecatoriamente, para que então nós tenhamos paz no mundo repleto de guerra. Versículos 4 a 8. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Meus queridos irmãos, como é que nós podemos encaixar isso com os ensinamentos de Jesus Cristo? O Salmo está claramente nos dizendo, pelo menos no versículo 8, que nós devemos orar para que os perseguidores da igreja sejam amaldiçoados. Mas o Senhor Jesus disse que nós devemos abençoar os nossos inimigos e não amaldiçoá-los. Sim, nós não devemos amaldiçoá-los, mas nós podemos e devemos rogar a Deus que Ele cumpra as suas promessas e Ele mesmo os amaldiçoe. Talvez você esteja pensando assim: não é possível, isso não se encaixa com a história da graça, da redenção, da misericórdia apresentada em Jesus Cristo. É claro que se encaixa. Jesus Cristo orou assim, Paulo orou assim, o Novo Testamento está repleto de orações rogando que Deus amaldiçoe os ímpios. E por mais que você não acredite nisso, isso é para o bem deles. Isso é para o bem deles. Porque se nós achamos que a prosperidade dos ímpios é uma bênção para eles, nós ainda não entendemos o que o Evangelho fala sobre essas coisas. Essa é a sequência da oração aqui no final do versículo 129. Primeiro, nós temos a plena convicção de que Deus corta as cordas dos ímpios. Eles não têm a menor influência sobre nós. Nós não somos mais escravos nem do pecado nem deles. Nós de fato somos aqueles que influenciam os ímpios. E aqui, 3 petições claríssimas: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. A petição é para que Deus de fato destrua os ímpios. E quem são os ímpios, meus irmãos? Talvez você pense assim: no mundo ideal, o bem está hoje naqueles que vão sair em passeata pedindo para que a Dilma saia do governo, e o mal está ali naqueles membros da CUT que vão sair para repelir. O mundo não é assim.
não é membro professo da igreja, isso inclui seu melhor amigo que não é membro professo da igreja, isso inclui todas aquelas pessoas boazinhas com quem você convive durante os dias da sua vida, que continuam rejeitando a Jesus Cristo. Eles são ímpios, e por causa disso são perseguidores da igreja e aborrecem a Sião. Você já orou imprecatoriamente contra o seu parente que não pertence a Cristo? Não, pastor, só oro pela salvação dele. O Salmo 129 nos diz que quando nós oramos para que Deus não abençoe os ímpios, mesmo eles sendo próximos de nós, nós estamos fazendo um bem a eles, porque se for da vontade de Deus, Ele de fato não vai fazer com que eles prosperem. Deus vai impedir com que eles tenham bênçãos. E aí, ou eles buscam a Cristo, ou eles se convertem a Jesus, ou eles vão ter que se benzer muito para que essa urucubaca vá embora. Não, você não está rogando praga sobre pessoas. Nós não estamos falando aqui sobre alguma coisa mística, um serviço que você pode fazer numa encruzilhada qualquer para acabar com a vida de alguém. Nós estamos falando sobre a oração de pessoas que têm as suas costas rasgadas, como o Senhor de suas vidas teve, orando para que o Deus que é justo não abençoe, não prospere os ímpios, para que os ímpios possam, com a cara no pó, se arrepender e se chegar a Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho plena convicção de que a igreja apostólica orava para que Deus destruísse Saulo, o perseguidor da igreja. Eu tenho plena convicção de que a igreja apostólica orava, o Salmo 129 dizendo: Deus repele esse homem, e Deus o repeliu, fazendo o quê? Transformando-o em Paulo. E ele passa agora a ser um homem que é perseguido, que tem as suas costas aradas e que ora imprecatoriamente contra todos aqueles, bonzinhos ou não, que ainda aborrecem a Sião. Abra sua Bíblia, por favor, em Ruth, capítulo 2. E aqui nós terminamos. Ruth, antes de 1 Samuel, capítulo 2. Vejam o que é a vida do povo de Deus. Uma vida de perseguição, sim, mas uma vida cheia e repleta de bênçãos verdadeiras e genuínas. Ruth 2, de 4, versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. O que vocês conseguem enxergar nessa ilustração na vida daquele que foi o resgatador de Ruth? É somente no meio do povo de Deus, é somente no meio daqueles que amam verdadeiramente Sião, que nós podemos abençoar e sermos abençoados de volta. É exatamente baseado nessa prática que o Salmo 129 termina, orando para que, nos versículos 6 e 7, os ímpios não sejam prósperos, e muito mais, que no versículo 8, eles não sejam sequer abençoados. Isso mais uma vez nos mostra que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo não foi simplesmente um momento em que ele sofreu fisicamente
de uma forma que nós jamais poderíamos. Sim, na cruz ele estava com suas costas dilaceradas, ele estava com uma coroa de espinhos enterrada em sua cabeça, ele estava provavelmente com os seus 2 olhos quase que fechados, devido ao esbofeteamento que recebeu. Ele sofreu demais fisicamente. Mas a palavra de Deus nos fala, sem medo de errar, que na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi feito maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos fazer como Boaz, passar pelo povo de Deus e dizer que o Senhor te abençoe, e o povo de Deus responder da mesma maneira. Senhor Jesus foi vítima de orações imprecatórias, onde ele é colocado no lugar daqueles que mereciam a maldição do pacto, mas que não recebem a maldição do pacto por causa desse Salvador maravilhoso. Como é que nós vamos viver diante de uma realidade tão maravilhosa como essa? Perseguidos e abençoados, ou ainda olhando para a vida de ímpios e desejando aquele tipo de prosperidade? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela história de Israel, ela é a nossa história. Obrigado, ó Deus, pela história mais recente da tua igreja. Há quase 500 anos atrás, homens, crentes verdadeiros, morreram aqui no Brasil, e nós sabemos que essa semente, ela sempre vai brotar. E nós te pedimos, ó Deus, mesmo anos depois, que nós possamos ver esses frutos. E se não podermos perceber os frutos, que nós também sejamos como sementes que morrem por causa de Cristo Jesus, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, enquanto o Senhor não volta para nos resgatar totalmente, possam ver mais e mais o resultado da cruz de Cristo na vida da tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a saber que a graça não é apenas de crermos nele, mas também de padecermos nele. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar a ceia hoje, com esse gostinho na boca, de que essa é de fato a mesa que nos prova, que por mais que nos angustie durante anos, desde a nossa mocidade, jamais prevalecerão contra nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.